Olá, a gente vai analisar aqui uma história real que eu chamo de caso clínico, sobre a perspectiva da abordagem existencial humanista, que é a que eu uso na clínica, e sobre a perspectiva da psicologia feminista também. Eu sou Cristiane Faria, psicóloga clínica, especializada em saúde mental da mulher, e o caso clínico de hoje é o caso da Catarina. É um nome fictício, é claro. Ela tinha 22 anos, né, quando tudo começou. Que foi o quê? Um dia ela recebeu uma solicitação de amizade, né, no Instagram, de um homem que desde o início ela sabia, né? Era comprometido. Um relacionamento de anos, assim, aqueles de fachada sólida, sabe? Mesmo assim ela aceitou. No início ele só mandava foto, puxava conversa, né? Ela não deu lá muita bola e tal, mas também não demorou muito pra já cair na lábia dele. Logo veio o convite, vamos nos ver? Ela foi. Foram para um hotel, lá contou que ainda era virgem, né? E isso bastou para ele se sentir ainda mais no controle. E insistiu, seduziu e ela, enfim, entregou ali a sua virgindade pro rapaz. Fazendo uma pausa aqui, a gente precisa refletir sobre quantas vezes o coração carente se mistura com o desejo antigo ali de ser escolhida. Quer dizer, mesmo que o outro seja claramente um homem que não está disponível, né, o que deveria ser ali um momento íntimo de confiança foi só o começo de um ciclo bastante abusivo, né, de abuso emocional e tudo mais. Então, depois desse primeiro encontro, ele foi se mostrando quem ele era de verdade. Com o tempo, quando percebeu que ela estava presa emocionalmente, ele começou ali a sumir. E ela aceitava de volta, ele sumia de novo, e quando ela resolvia, né, tentar se afastar, ele vinha atrás de novo, como se não quisesse deixar ela sair daquele controle dele, né? E aí ele chegou a pedir afastamento no momento, né? Disse que estava criando sentimentos e que não podia se envolver assim. Mas não parava de mandar mensagem pra Catarina, né? Mesmo durante uma viagem com a namorada dele, ele mandou que não consegue esquecer ela, que quer ver e tudo mais. E aqui a gente vai dar outra pausa no seguinte, vamos ser bem sinceras, né? Um homem que tá numa viagem romântica com a namorada e ainda assim manda mensagem pra outra dizendo que sente falta, isso não é amor, né? É uma bela de uma canalice. E o pior tipo de traição não é casual, não é essa que é contínua, que é construída, que é manipulada, que é planejada, né? E ela fez o quê? Continuou cedendo, né? Ele pediu pra ela não ficar com mais ninguém, dava ataque de ciúminho, controlava os passos da menina, né, pelos status do WhatsApp. Quando ela postava alguma coisa, ele reagia. Quando ela dizia que tava com amigos, ele ia lá e chamava ela pra poder encontrar com ele, e ela sempre ia. Ela deixava os amigos e ia encontrar com ele. Um dia depois de uma transa, ele perguntou se ela tava ficando com alguém. E ela falou que sim, né? Quis saber quem, quantas vezes, fez um escândalo, como se tivesse esse direito, né? Quer dizer, ciúmes de homem comprometido. A que ponto chegamos? E não é amor, né? Isso aí é posse, é ego, é dor do narcisista, né? Que vê a fonte de afeto saindo do controle dele, né? Mas amor, meu bem, amor de verdade não trata ninguém como se fosse uma propriedade, não. Tá. Logo depois ele voltou com a namorada. Disse que ia parar de mandar mensagem porque a mulher pediu o celular dele de volta. Mentira, ela descobriu sozinha. Mesmo assim, dias depois, ele agia como se nada tivesse acontecido. Ela fragilizada, continuava ali, na estante dele, né? E aí a Catarina fez o quê? Criou um perfil fake, mandou nudes pra poder testar ele. E ele mordeu a isca, é claro, né? Marcou encontro, pediu mais nudes. No fim, inventou 1000 desculpas e não apareceu. Ela ameaçou contar tudo pra namorada dele. Daí ele recuou, depois voltou com uma proposta um tanto quanto nojenta. Se ela mantivesse tudo em segredo, poderiam se ver 2 vezes por mês. Que gentil, hein? 2 vezes por mês. Que prêmio, sabe? E aí falou pra ela, guarda tudo aí bonitinho, sem contar pra ninguém, e eu apareço 2 vezes pra te dar o que você quer. E desde quando isso é um relacionamento, né? Isso é migalha, isso é abuso emocional, com aquela embalagem de carinho. E o pior, ele conseguia fazer com que ela se sentisse especial demais, porque tinha 2 encontros no mês. Até que um dia ele soltou a frase que machucou ela de verdade, que é: você sabe que eu namoro, não vou largar porque eu amo ela, mas eu curto muito você. Essa frase cortou o coração dela, né? Dói ouvir que você nunca será escolhida, que ele te quer só pra manter por perto, mas ama é outra. Não deveria nem surpreender, né?
E aqui vai o ponto final que precisa ser dito. Ela se submeteu a tudo isso, não porque é burra, fraca ou sem valor, mas porque foi levada aos poucos a acreditar que merecia pouco, que deveria competir por migalhas, né? E quando uma mulher acredita que precisa ser melhor do que a oficial para ser amada, a dor se repete, né? Como se fosse um castigo, assim. Então, se você se vê nessa história, saia enquanto é tempo, né? Não aceita menos do que respeito. Homens comprometidos que traem não são encantadores, são uns covardes. Eles não querem você, eles querem o que você entrega sem exigir nada em troca, né? Mas você merece um pacote completo, né? Que é presença, afeto, compromisso de verdade. Tá bom? Se precisar de ajuda, meu contato sempre está aqui embaixo e na descrição do vídeo também. Eu atendo online e até o próximo.